Shalom, igreja. Shalom, shalom. Peço que os irmãos venham estar abrindo a Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículo 31. E desde já eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui trazendo a palavra dele. Agradeço também a minha pastora, pois ela confiou de estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Amém? Amém. Todos que forem achando, eu peço que venham estar se colaborando. Lucas 5, capítulo 5, versículo 31. Amém? Amém? Amém. Vamos estar lendo. E Jesus respondeu, disse-lhes: necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Podem voltar aos seus lugares. Glória ao nome do Senhor. Então aqui vai dizer que Jesus estava almoçando, estava comendo, estava bebendo junto ali com os publicanos e os pecadores. E vai dizer que os fariseus, uma grande multidão, eles avistavam ali Jesus na mesa, Jesus comendo com os pecadores. E vai falar que os fariseus, eles vão questionar o porquê Jesus comia, o porquê Jesus sentava com os pecadores, com os publicanos. Vai dizer que ali eles questionavam. E vai dizer assim que Jesus responde a eles que Jesus ele não veio para aqueles que estão sãos, não veio para aqueles que estão bons, mas vai dizer que Jesus veio para aqueles que estão doentes, aqueles que não estão bem. Então aqui vai dizer também que Jesus vai falar que ele não veio para aqueles que são justos, mas sim para os pecadores ao arrependimento. Então aqui logo nós vamos entender que Jesus ele veio para aqueles que são pecadores, Jesus veio para aqueles que são doentes, Jesus veio para aqueles que estão em erros, mas vai dizer que ele veio para que os pecadores eles viessem para o arrependimento. Então aqui logo nós vamos ver que o tema é o chamado para o arrependimento, e logo nós vamos entender que tem arrependimento, mas também tem remorsos. Aqueles que pecam, aqueles que erram e vêm pedir perdão, vêm pedir desculpa, chorando, às vezes desesperado, e no outro dia faz a mesma coisa. Esses estão vivendo em remorsos. Mas o arrependimento ele traz mudança. O arrependimento ele traz algo diferente em nossa vida. Com o arrependimento nós alcançamos algo novo de Jesus. Entendemos que Jesus vai responder para aqueles fariseus ali que ele não veio para os que estão bons, ele não veio para os que são justos, mas ele veio para os pecadores. Mas não é para os pecadores continuar da mesma forma, mas ele veio para os pecadores. Mas ele veio para os pecadores, para eles vier até ao arrependimento. Então aqui nós vamos entender que Jesus ele veio para que nós possamos entender que nós somos errôneos, para que nós possamos entender que nós somos pecadores, mas para que nós também venhamos entender que é preciso nós se arrepender, que é preciso nós chegarmos ao arrependimento para podermos nós termos com Jesus. Aqui vai dizer que ele conta que ele está sentado em uma mesa. Vai dizer que ali tem pecadores, vai dizer que ali tem publicanos, vai dizer que ali tem várias pessoas que cometem vários pecados. Mas vai dizer que ele veio para os pecadores. E nesta noite Jesus está falando para mim e para você que tem um chamado para o arrependimento, tem um chamado para nós se arrepender. Aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que não agrada a Deus, nós temos que nos arrepender. E nós entendemos que o arrependimento ele traz mudança, o arrependimento ele traz algo novo em nossa vida. Por quê? Porque aquele que se arrepende de coração, aquele que se arrepende e vem viver um novo com Cristo, logo ele tem uma nova história, logo ele tem um novo recomeço com Cristo.
Deus. Então nós vamos entender que para viver todos os outros chamados, se for para pregar, se for para louvar, se for para evangelizar, todos os outros chamados que tiver, nós só possamos viver quando nós vivemos um chamado ao arrependimento. Nós não temos como pregar sendo que nós não estamos arrependidos de práticas erradas. Nós não podemos louvar se nós não tivermos arrependido de práticas erradas. Então, antes de qualquer outro chamado, é preciso nós se arrepender. Antes de qualquer outra coisa, outro chamado, outro novo de Deus, é preciso nós vivermos o chamado que Deus tem para mim e para você, que é primeiro o arrependimento. Primeiro é viver o arrependimento com Cristo. Porque nós vamos ver contar que primeiro nós nos arrependemos, primeiro nós confessamos, nós nos limpamos, nos humilhamos a Deus, nos humilhamos a Cristo, para poder depois nós vivermos algo novo, para poder depois nós termos algo novo com Cristo. Então aqui entendemos que para nós vivermos chamados, nós temos que nos arrepender. Para nós vivermos algo com Cristo, nós temos que estar limpo, nós temos que estar de coração quebrantado, nós temos que aprender a nos arrepender ao pé de Cristo. Nós vamos ver que nós vamos entender que o arrependimento vai causar mudança na vida das pessoas. Para nós termos o arrependimento, nós não podemos dizer que nos arrependemos hoje e continuamos fazendo a mesma prática, continuamos fazendo a mesma coisa, não. Nós entendemos que ao decorrer de toda a Bíblia vai dizer sobre arrependimento, vai dizer sobre largar certas práticas, largar práticas que não agradam a Deus, sobre largar pecado, vai dizer em todo o decorrer da Bíblia o que é um arrependimento. E nós entendemos que o arrependimento ele nos separa do pecado, o arrependimento ele nos limpa. Por quê? Porque nós vemos que Pedro, enquanto Pedro ele ainda estava fazendo as práticas que ele queria fazer, continuava com a grosseria, continuava sendo bravo, continuava sendo pessoa que só queria andar com a espada. Nós vemos que ele não tinha nada, enquanto Pedro ele continuava fazendo as mesmas práticas, logo ele não tinha nada. Mas quando Pedro ele nega Jesus, quando ele vê que ele fez algo de errado, quando ele se arrepende, logo Pedro ele é transformado. Vai dizer que ele é transformado, vai dizer que ele é chamado por Deus. E nós entendemos que Pedro ele tinha projetos para ser concluído, que Pedro ele tinha coisas para ser concluídas na vida dele, mas só seria concluída quando ele vivesse um arrependimento, só seria concluída quando ele largasse aquilo que não era para ele estar fazendo, só seria concluída quando ele largasse a espada, quando ele aprendesse que era para ele viver um novo com Deus. Então nós vemos que ele começa a largar, quando ele começa a entender que era preciso se arrepender, quando ele vê Jesus passar, Jesus sangrando, Jesus apanhando, tomando cusparadas na cara, quando ele vê, ele se arrepende, ele entende que ele negou a Cristo, e ele se arrepende, logo nós vemos que Pedro ali, ele vai receber uma mudança, porque enquanto ele estava com Cristo, ele ainda estava andando com a espada do lado, enquanto ele ainda estava com Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos que enquanto Pedro ele estava ali andando com Cristo, ele não teve mudança. Ele estava ainda andando com a espada, ele ainda praticava aquilo que ele queria praticar. Ele ainda era valentão, ele ainda fazia as práticas que ele queria. Mas quando ele entende que é preciso se arrepender para poder ter algo novo, é preciso se arrepender para poder ter uma mudança na vida dele, então ele começa a largar a espada, ele começa a largar as práticas que não agradavam a Deus. Ele começa a largar tudo aquilo que iria fazer ele ficar longe de Deus. Então aí entendemos que ele largou porque ele teve o arrependimento. Ele entendia que o Evangelho de Cristo não era qualquer coisa. Ele entendia que o Evangelho de Cristo não era mar de rosa. Ele entendia que seria espada, mas aqui não seria a espada que ele carregava ao lado, mas ele tinha que largar. Então ele entendia que no momento que ele estava ali com Cristo, mesmo ele não estando convertido, ele teve que se arrepender, ele teve que sofrer para ele
quando nós largamos as tronchas, as malas do mundo, logo nós entendemos que nós somos mudados, logo nós entendemos que nós estamos sendo transformados. Então entendemos que aquilo que Deus, Ele fala para nós, é preciso se arrepender, é preciso largar. Nós entendemos que logo aí nós vamos ser libertos, logo aí nós vamos estar sendo libertos, sendo limpos. Então entendemos também que quando Ele larga, logo Ele deixa as malas do mundo, enquanto Ele larga tudo lá fora, Ele está sendo ali transformado. Então o chamado ao arrependimento não é você vir somente levantar a mão, não é somente você chegar aqui na frente e dizer que é Jesus, chorar, dizer que hoje quer e amanhã não quer mais. Não, o arrependimento verdadeiro é aquele que você larga aquilo que praticamos porque sabemos que está machucando a Cristo. O arrependimento de verdade é aquilo que eu e você largamos lá fora e começamos a praticar aqui dentro a obra de Cristo, começamos a fazer aquilo que agrada a Cristo. Então sabemos que na caminhada, no Evangelho, sabemos que é preciso ter o chamado ao arrependimento, sabemos que é preciso largar aquilo que não agrada a Deus, sabemos que é preciso quebrar tudo aquilo que aprisiona cada um de nós. Por quê? Porque é preciso nós se arrepender, é preciso nós viver o chamado com Cristo, mas se arrependendo daquilo que não agrada a Ele. E nós vamos ver que projetos para ser concluídos na nossa vida, é preciso nós vivermos primeiro aquilo que Deus tem. É preciso primeiro nós nos arrepender. Porque como eu falei no início, remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Então quando nós nos arrependemos de verdade, quando nós queremos largar aquilo que não agrada a Deus de verdade, logo nós estamos querendo viver algo com Cristo, estamos querendo um relacionamento de verdade com Cristo, estamos querendo viver um novo com Cristo. Então entendemos que tudo aquilo que desagrada a Deus, nós não temos que viver mais. Tudo aquilo que traz tristeza para Deus, nós temos que largar, porque Ele não nos chama
Nicodemos, ele chega para falar com Jesus, vai dizer que Jesus fala para ele que para poder um homem ele ver o céu, o reino dos céus, é preciso nascer de novo. Mas só que Nicodemos, ele vai achar engraçado, ele vai perguntar como é que pode um homem velho nascer de novo. Ele voltaria para o ventre da mãe dele? Ele voltaria de novo? E a resposta de Jesus é não. Porque o que Jesus queria dizer ali não era que ele deveria voltar a ser criança e voltar para o ventre da mãe dele, não. O que Jesus queria dizer era que para nascer de novo é preciso morrer. Por quê? Porque nós temos que se arrepender daquilo que desagrada a Deus. Para nós nascermos de novo é preciso nós nos arrepender, é preciso nós morrermos para o mundo, morrer para nós mesmos. Até porque se nós virmos para cá, para a casa do Senhor, da forma que nós quisermos, Deus vai colocar algo para nos apertar, para poder o arrependimento vir. Então aqui entendemos que Deus vai falar para Nicodemos, não é para voltar para o ventre da tua mãe, não é para você voltar a ser criança, não é para você entrar lá de novo, não, é para você morrer para si mesmo, é para você nascer de novo, porque para ver o reino dos céus, para você ir até o reino dos céus subir, é preciso você estar, vamos dizer, renascer de novo. Por quê? Porque se for com pecado, não vai. Se for para poder ir com o pecado, não vai. Então, para poder ter com Deus, é preciso um novo nascimento. Para ter com Deus, é preciso uma nova vida. Aquele que fala que não quer largar, aquele que está na casa do Senhor e diz que não quer largar isso, não quer largar aquilo, aquele que está na casa do Senhor e diz que não quer parar de xingar, não quer parar de roubar, não quer parar de matar, logo ele vai ter que ser apertado, porque o Evangelho de Cristo você não entra da forma que você quer. Você pode até entrar, mas para permanecer no Evangelho de Cristo, você vai ter que ter mudança. Para permanecer no Evangelho de Cristo, vai ter que mudar algo em você. E se for preciso morrer, vai morrer. Se for preciso nascer de novo, vai ter que nascer de novo. Porque o que nós entendemos é para o Nicodemos, mesmo ele sendo o príncipe ali dos judeus, ele achava que estava tudo certo, ele achava que o que ele estava fazendo estava bom, estava ótimo, mas Jesus vai dizer para ele não, é preciso nascer de novo. Ou seja, para mim e para você, aquele que ainda não se arrepende, aquele que não quer se arrepender das práticas erradas, vai ser preciso morrer, vai ser preciso nascer de novo para poder ter com Jesus. Até porque o arrependimento, ele não vem nós somente chorando e dizendo a Deus que está arrependido, não. O arrependimento vem quando nós largamos. O arrependimento vem quando nós entregamos a Deus e falamos, eu fiz isso hoje, mas amanhã eu não vou fazer mais, e a partir de hoje eu estou mudando. O arrependimento é quando nós entendemos que Deus, ele separa nós do pecado. Ou seja, quando nós mesmos escolhemos ser separados do pecado, quando nós mesmos escolhemos largar o pecado, largar os maus costumes, largar as imundícias. Por quê? Porque quando Deus ele nos chama, ele nos deu chamado para fazer a obra dele, mas é preciso ter um arrependimento, é preciso mergulhar no mar de arrependimento. Se é orgulho, é preciso tirar. Se xinga muito, é preciso tirar. Se faz outras coisas, é preciso tirar, é preciso parar. Porque quando nós viemos para a casa do Senhor, nós viemos com espinhos, nós viemos com pessoas sujas, nós viemos acabado, mas Deus ele vai nos transformando, Deus ele vai nos moldando, Deus ele vai, se for preciso, ele vai nos quebrando. Então é preciso arrependimento. Enquanto eu e você estiver com o coração endurecido, não vai acontecer nada. Enquanto eu e você estiver achando que da forma que estamos está bom, não vai acontecer nada. Mas quando nós entendermos que todos os dias é dia de se arrepender dos maus caminhos, é dia de se arrepender daquilo que pensou, é dia de se arrepender daquilo que falou, é preciso todos os dias nós se arrepender para ter um novo com o Senhor, para ter uma nova história com o Senhor. É preciso nós se arrepender todos os dias. É preciso nós entender que aquele que é chamado para viver um arrependimento
o que nós sempre estamos vendo, é pessoas assim, a qual não quer se arrepender, a qual quer estar na casa do Senhor, a qual quer dizer que levantou a mão, aceitou Jesus, mas está tudo bom, mas quando chega lá fora pode fumar uma, pode beber mais um pouquinho, mas não. O que nós temos que entender é, se levantamos a mão e falamos que queremos um novo com Cristo, nós temos que nos arrepender, temos que largar. Quando nós levantamos a mão e dizemos que queremos viver algo com o Senhor, é preciso nós largarmos todas as práticas, é preciso nós largarmos tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Porque nós vamos entender que Paulo, ele não era crente, ele odiava os crentes, ele matava, ele torturava os crentes. Então nós entendemos o quê? Que o que ele queria viver era para o inimigo, o que ele queria fazer era para o inimigo. Mas só que quando Deus ele tem um encontro com Paulo, ali acontece uma transformação. Porque mesmo que ele matasse o crente, mesmo que ele torturasse, ele ia ter que ter um novo na vida dele. Ele ia ter que ter algo para mudar, algo para poder ter uma mudança na vida de Paulo. E na minha e na tua vida não é diferente. Nós já fizemos coisas que desagradavam a Deus, fizemos coisas que não deveríamos fazer. Mas só que quando Deus ele tem um encontro comigo e com você, logo nós entendemos que nós não vamos mais poder ficar da mesma forma. Quando Deus ele tem um encontro comigo e com você, não tem como nós ficar fazendo tudo que agrada ao mundo mais. Agora nós temos que viver com Cristo, nós temos que viver o novo com Cristo, nós temos que nos arrepender, nós temos que entender que ele ali, ele tinha chamado e ele rejeitava o chamado dele. Ele queria matar, queria fazer o que ele queria. Mas só que quando Deus pega ele, quando Deus de encontro com Paulo, logo nós entendemos que ele se arrepende, porque ele pergunta. Porque Deus vai perguntar o porquê Paulo perseguia. E ele vai responder. E Paulo vai falar. Só que é interessante Paulo, ele matava, torturava, ele perseguia os crentes, fazia o que ele queria. Mas só que quando Deus teve encontro com ele, e ele se arrepende dos maus caminhos dele, e ele se arrepende daquilo que ele fazia, logo é ele que vai ser o perseguido, logo é ele que vai ter que apanhar, logo é ele que vai ter que sofrer, logo é ele que vai ter que padecer por amor de Cristo. Então nós entendemos que quando nós nos arrependemos na casa do Senhor, nos arrependemos de maus caminhos, nos arrependemos daquilo que desagrada a Deus, logo entendemos que nós agora vamos estar sendo chamados para viver aquilo que Deus quer para nós. Nós vamos ser chamados para viver os chamados que Deus quer para cada um de nós. Mas só que não tem como eu e você rejeitar o chamado do arrependimento. Não tem como eu e você fugir para viver chamado de pregador. Não tem como eu e você fugir para viver chamado de obreiro. Não tem como eu e você fugir para viver outros e outros chamados. Não. É preciso eu e você passar pelo processo do arrependimento. É preciso eu e você entender que o processo do arrependimento na vida do crente é preciso. Porque se eu e você não nos se arrepender, se eu e você não se arrepender, logo nós vamos estar aqui, mas não vai valer de nada, porque o coração vai estar duro, o coração vai estar preso em outras coisas. Mas é preciso se arrepender, é preciso nós estarmos na casa do Senhor e entender que para todos aqueles discípulos, para Paulo, para Pedro, ele tem uma coisa nova, uma mudança na vida dele. Foi preciso eles ter ter arrependimento, foi preciso eles se levantar, foi preciso eles saber que era preciso se arrepender daquilo que eles faziam. Então nós vamos aprender que para viver com Cristo é preciso nós se arrepender, porque o Evangelho de Cristo vai dizer em toda parte, vai dizer que é preciso nós se arrepender das práticas erradas, vai dizer que é preciso nós largarmos aquilo que desagrada ao Senhor, até porque nós vamos ver que quando aquele povo que estava cativo no Egito, eles estavam adorando outros ídolos, eles estavam se juntando com imundícia, adorando outros deuses, fazendo coisas erradas. Vai dizer que eles se sentem como ossos secos, vai dizer que eles se sentem mortos, mas vai dizer que eles se arrependem. Então quando eles se arrependem,
dizer que Deus restitui a vida deles, vai dizer que Deus restitui eles novamente. Então entendemos que para chegar, para viver algo novo com Cristo, primeiro começa do arrependimento. Para poder chegarmos a ganhar, a receber restituição de Cristo, começa primeiro do arrependimento, porque nós precisamos nos arrepender para poder Cristo nos abençoar. Precisamos nos arrepender para poder Cristo poder nos tocar. Até porque nós não temos que trabalhar da nossa forma, porque nós entendemos que não é o vaso que se manda, mas é sim o oleiro que manda no vaso. Então entendemos que enquanto você estiver querendo fazer as coisas da nossa forma, achando que a igreja é lugar de estar trazendo coisas de lá do mundo para cá para dentro, logo nós vamos estar errando, logo nós vamos estar entristecendo o coração do Senhor. Então entendemos que arrependimento não começa quando Deus fala com você, é preciso se arrepender, não. Arrependimento é quando você entra pelaquela porta e você levanta a mão e fala que quer aceitar Cristo. O arrependimento começa aí, é para largar as coisas, é para largar. Se é para largar as práticas mundanas, é para largar. Se é para largar as palavras que não deveria falar, é para largar. A prática que desagrada a Deus é para largar. Então entendemos que enquanto eu e você, nós não nos arrepender daquilo que desagrada, daquilo que entristece Deus, logo não temos novo, logo nós não temos nada com Deus. Mas quando nós reconhecemos que o Evangelho de Cristo, que Jesus, Ele não veio para os sãos, mas sim Ele veio para os doentes,
Batista, o que ele mais pregava era arrependimento. O que ele mais falava era sobre o arrependimento. Então ele falava sempre, é preciso se arrepender. Aonde ele ia, sempre ele falava, é preciso se arrepender, é preciso largar isso, é preciso largar aquilo, é preciso ter mudança de vida. E nesta noite Jesus fala para mim, para você, é preciso se arrepender. Se está falando demais, é preciso se arrepender. Se está pensando coisas que não deveria, é preciso se arrepender. Se está sentando em rodas que não era para sentar, é preciso se arrepender. Porque o que nós entendemos é que para nós chegar até o céu, para nós termos com Cristo, é preciso vivermos aqui o arrependimento. É preciso nós termos aqui uma limpa, tirar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E João Batista, o que ele pregava era aquilo ali, é preciso se arrepender hoje. É amanhã, não é hoje. É preciso largar hoje. É preciso ter mudança de vida hoje. Então Deus nos chama todos os dias para um chamado ao arrependimento, para nós largar tudo aquilo que não pertence a Ele, para nós viver um chamado com Ele, para nós entendermos que enquanto nós continuar na mesma prática, nós vamos estar mortos, mas quando nós entendermos e largarmos e se arrepender, nós vamos ser vivificados. Então entendemos que ele estava ali naquele meio e os fariseus não gostando, mas ele falou, eu vim para aqueles que estão doentes, não vim para os sãos, não vim para os justos, mas eu vim para os que estão doentes. Eu vim para aqueles que praticam o pecado, eles que fazem o pecado, eles que fazem as práticas erradas. Eu vim para que eles venham ser libertos. Eu vim para que eles venham saber que é preciso se arrepender. Então nós temos que entender todos os dias que para nós irmos para o céu, nós termos com o nosso Senhor, é preciso nós se arrependermos. É preciso nós largarmos a prática que desagrada ao Senhor. É preciso nós nascermos de novo. É preciso nós entendermos que nós precisamos de um novo com Deus. Mas para termos um novo com Deus, é preciso nós se levantar e se arrepender. Se fazíamos coisas que desagradavam a Deus, é preciso se arrepender hoje. É preciso nós largarmos hoje. Ele tem chamados, Ele tem projetos, Ele tem várias coisas para concluir nas nossas vidas. Mas primeiro é preciso nós se arrependermos daquilo que não agrada a Ele. Porque nós sabemos quando nós estamos fazendo algo de errado. Nós sabemos quando estamos entristecendo alguém. Nós sabemos quando estamos entristecendo o Senhor. Então aquilo que desagrada a Deus, Ele está falando, se arrepende hoje. Eu estou te chamando para um arrependimento. Antes de te dar algo novo, eu quero que você venha e se arrependa. Eu quero que você venha e largue. Eu quero que você venha e troque essas coisas. Troque aquilo que é do mundo pelas coisas de Deus. Troque tudo aquilo que faz você ficar sujo. Troque para poder ser limpo na casa do Senhor. Para poder nós termos algo na casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então quando nós reconhecemos que é preciso se arrepender, nós estamos sendo libertos. Quando nós reconhecemos que as práticas erradas, tudo aquilo que não agrada a Deus, temos que deixar para fora, deixar para lá, logo nós vamos estar sendo pessoas libertas, nós vamos estar sendo libertos. Então que nós viemos entender. Então que nós viemos entender que é preciso todos os dias ter o arrependimento. Não é remorso, mas sim o arrependimento. Temos que largar as práticas que não agradam ao Senhor. Para viver aquilo que Deus quer, é preciso nós se arrepender todos os dias. Para viver aquilo que Deus Ele quer para mim e para você, é preciso primeiro viver o chamado do arrependimento. Aonde as práticas do mundo não entram mais, aonde as coisas do mundo não chegam mais, aonde os pensamentos ilícitos não chegam mais, aonde tudo que fazíamos que desagradava a Deus não chega mais. Então que nós venhamos entender que assim como foi com Pedro, ele teve que primeiro sofrer, se arrepender para poder viver o que Deus tinha para ele. Assim também como foi com Paulo, assim também como foi com Nicodemos, que aprendeu que tinha que nascer de novo para poder ver o reino dos céus. Assim nós viemos entender que para ter um compromisso com Cristo,
Cristo. Para poder nós estarmos aqui, para poder estarmos no altar, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, mas nós temos que viver um chamado ao arrependimento. Temos que largar o que não agrada ao Senhor para viver o novo com o Senhor. Temos que entender que aquilo que nos sujava tem que ficar lá fora. Então que eu e você venhamos aprender. Então que eu e você venhamos aprender que tudo aquilo que faz entristecer ao Senhor, que nós venhamos largar. Que hoje, a partir de hoje, nós venhamos aprender que o primeiro chamado que nós temos para a nossa vida não é de pregar, não é de ser... Aleluia. Perdão. Não é de pregar, não é de louvar, não é querer se engrandecer, não é querer ter um cargo, mas o maior chamado que é um chamado difícil, é um chamado que temos que pelejar para concluir, é o chamado ao arrependimento. Então que nós venhamos entender isso e guardar que o chamado que nós temos primeiro como cristãos, como filho de Deus, é se arrepender aos pés de Jesus. É se arrepender, viver este arrependimento para poder viver outros e outros chamados. Então que nós venhamos aprender. Que para viver na casa do Senhor é preciso viver um chamado ao arrependimento. O que desagrada a Deus, acaba. O que entristece ao Senhor, acaba. As malas, tudo que pertence a Satanás, deixamos lá fora. Porque Deus nos chama para viver um arrependimento. E do arrependimento viver o novo. E do novo viver cada dia mais na presença de Deus. Amém? Peço que os irmãos estejam se colocando.